Paulinha, Débora, olá. Tô aguardando o Thiago aqui. Vincent, olá, olá. Estamos aguardando o Thiago. E aí, como é que vocês estão? Saúde. Isso aí, Débora. Durante a live, tá certo. Durante a live podem se sentir à vontade para passar perguntas, sugestões. Acho que vai ser um papo bem interessante hoje. Inclusive eu tenho várias dúvidas também para colocar. Paulinha e Marina, beijos. Onde está o Thiago? Hoje vamos falar sobre dança butô. Ah, olha ele aí. Agora sim. Thiago chegando. E aí, querido? Oi, boa tarde, Bruno. Tudo bem? Tudo bem, finalmente. Há quantos séculos, hein? Feliz ano novo. Nossa, né? Tanto tempo. Feliz ano novo, como foi o carnaval, como está a quarentena, porque foi só isso esse ano, né? Exato, exato. Foi uma coisa só, né? Um bolo só. Você tá me ouvindo bem? Estou, e você? Tá, maravilha, também estou ouvindo. Ah, ok. Vamos dar um minutinho para esperar mais um pessoal entrar? Uhum. E enquanto esse minutinho vai acontecendo, só para contextualizar o pessoal, acho que todo mundo já sabe, a gente vai falar hoje sobre dança do povo, com o Thiago, você vai se apresentar um pouquinho também, né, querido? Sim. E fiquem à vontade para mandar perguntas, eu vou anotando essas perguntas e repassando mais ao final do papo. E é isso. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno, sou psicólogo, psicanalista e conheci o Thiago a partir de uma oficina de Budô, duas oficinas, né, que a gente fez juntos. Foi uma experiência que me marcou muito, que me marca até hoje, que me inspira a estudar o assunto. E eu achei que, pelo contato que eu tive com o assunto a partir do Tiago, eu acredito que é um saber que tenha muito a dizer sobre o que a gente está passando agora, né? Além do quão interessante o assunto é em si mesmo, né? Então a bola é sua agora. Queria que você se apresentasse um pouco. Ok. Meu nome é Thiago Abel, eu sou mestre em artes da cena pela Unicamp. Lá eu iniciei a pesquisa que tem o título Primeiros Movimentos do Butô no Brasil, Poéticas do Quitônico, onde eu consegui consolidar uma pesquisa que eu já venho desde os 17 anos pesquisando. O Butô já está me
me atravessando desde o início da minha carreira como ator, e é parte fundamental de como eu fui arrebatado para a dança no meio de todo esse processo profissional, artístico, pessoal. E com a consolidação, né, com o início da pesquisa, surge o Núcleo Experimental de Butô, que é minha principal pesquisa, onde eu sou coordenador e idealizador desse laboratório, e dançarino. O que é interessante de falar já a respeito do Núcleo Experimental de Butô é que ele é uma porta, ele busca uma porta de acesso em direção às inquietações do que era caro para o Tatsumi Hidikata e para o Kazuo Ono, que são Tatsumi Hidikata como fundador desse projeto, que a gente pode chamar dessa maneira, um projeto político-artístico que o Hidikata cria em 1959, lá em Tóquio, e que tem como um grande colaborador o Kazuo Ono. Apesar do Kazuo Ono ter se tornado o dançarino de Butô mais conhecido na face da Terra, ele não é o criador é o Tatsumi Hidikata, por mais que ambos né, tivessem uma relação belíssima e colaboraram muito um na vida do outro. Por que falar disso já na minha apresentação? Porque eu acho que o singular do projeto do Núcleo Experimental de Butô é esse. Como não nos interessa dançar Butô, uma vez que as pessoas que estão interessadas em dançar Butô nos últimos anos só têm feito coisas horríveis, coisas desesperadoras, coisas que nos afastam da verdadeira inquietação que esses homens traziam. E como é mais interessante os artistas e pesquisadores que estão em busca de afinar as suas vidas e os seus fazeres às inquietações desse homem. Eu vejo operar no mundo transformações muito mais interessantes para as pessoas que se fazem essa pergunta do que para as pessoas que querem simplesmente dançar fetiches orientalistas. Acho que isso é uma maneira já de arrematar o ponto, e quem se interessar mais pelo assunto, a gente vai levantando a bola. Legal. Antes de você entrar no assunto de uma maneira mais definitiva, vamos dizer assim, né? Eu tenho perguntado para todo mundo, Thiago, antes da gente começar a conversar, uma coisa muito simples e que peço que você seja sucinto para a gente dar continuidade, né? Como é que você está nesses últimos dias? Um caco. Um caco. O que é interessante do convite é que eu achei que eu teria uma fala muito mais pessimista a respeito de tudo isso. Mas ao rever o Hidikata Tatsumi Pensar um Corpo Esgotado, eu consegui, enfim, encontrar respiros. E hoje me sinto com alguma possibilidade interessante de existência e de possibilidade de falar e compartilhar aqui. Porque é o que a Christine Greiner comenta no início desse livro, é o que é interessante do Butô e o que é interessante para mim de fazer tripas coração num processo como esse, que é estamos em risco de perder tudo, mas é em processos onde a gente tem a chance de perder tudo, que a gente também tem a chance de encontrar a insurreição dos sonhos. Então esse processo de, enfim, ver alguma transformação se tornar de fato possível, também flerta com o fim total, absoluto. E mexe, né? Tortura, porque qualquer deslocamento de percepção tortura. Então me sinto em um processo contínuo de metamorfoses a fórceps. E como como um estudioso de Butô, eu tenho que abrir meu peito para tudo isso. Mas é fácil? Não. Não. Maravilha. Então, conta pra gente. O que é Butô? O que é esse tal do Butô? A gente pode, né, eu já falei um pouco a respeito de quando nasce isso, em 1959, lá em Tóquio. Nós já estamos num pós-moderno, nós já estamos ali. Para Christine Greiner, a gente nem poderia dizer que é um movimento pós-guerra, o Butô, mas um movimento que está muito mais ligado às vanguardas underground do Japão. As fronteiras já estão muito abertas. E o que interessa para a gente discutir agora é encarar esse projeto como um projeto político-artístico. O que o Hidikata está investigando na carne
enfim, conseguir libertá-la de todas as prisões biopolíticas que o corpo está sujeitado na nossa sociedade. E para além de tantas outras amarras que a nossa existência é escravizada, é controlada, né? Então eu queria ler brevemente para falar bonito um pedaço do meu projeto de doutorado, para a gente ir de uma vez, sabe assim, de maneira sucinta. É o seguinte: Sim. ao considerar o Ankoku Butô, que a gente poderia traduzir como Dança das Trevas, enquanto um projeto político-artístico, o que se destaca tanto nas danças como nos textos manifestos de Tatsumi Hidikata é o seu interesse em investigar a diluição dos corpos sociais em direção às potências da carne, através de processos criativos que tinham a metamorfose e a subversão do corpo como tema motriz, objetivando trazer à tona uma existência que é soterrada pelas ordenações civilizatórias, pela biopolítica e por tudo aquilo a serviço de despotencializar e controlar a vida. Sendo assim, é possível afirmar que uma reflexão acerca dessas premissas inaugurais da dança Butô se faz urgente, uma vez que as inquietações de Tatsumi Hidikata transpassam as décadas e permanecem relevantes à contemporaneidade. A busca pelo combate aos biopoderes é assunto atual e intenso nos campos artístico e político, permeando discussões filosóficas, étnicas, linguísticas, de gênero, de condições físicas, de condições psíquicas e tantas outras. Diante dos colapsos econômicos, sociais e ambientais, ao qual se está submetido em níveis nacionais e planetários, e olha que eu escrevi isso antes de uma pandemia, é momento de focar em um pertinente ponto do legado de Hidikata, uma possível epistemologia da dança que parte do exercício de repensar a singularidade dos corpos, constituindo-se como uma micropolítica capaz de operar novas transformações. Isso é o Butô. É isso. Manda. E eu acho que isso já começa assim, quebrando uma série de expectativas que as pessoas têm, né? Eu vou usar assim a minha experiência para ilustrar o que eu acho que, de uma forma geral, as pessoas têm esse primeiro contato com o Butô, né? Então, pessoalmente, eu tive o primeiro contato com o Butô através de um filme que muita gente conhece. Eu acho que praticamente todo mundo que ouve pela primeira vez falar de Butô assistiu um filme chamado Cerejeiras em Flor, né? Um filme que eu recomendo muito, é um belo filme, Sim. e que, de repente, a gente se dá conta de que tem ali uma manifestação, uma expressão artística da qual a gente não tinha se dado conta. E a partir das pesquisas que eu fui fazendo depois desse contato, numa leitura muito superficial, eu tive uma noção de que era uma expressão artística que havia ocorrido após a Segunda Guerra, né? Ela é bem contemporânea, se for pensar, mas no meu imaginário ela fazia parte de algo já folclórico do ponto de vista cultural, né? Japonês, né? Uma dança tipicamente japonesa, digamos assim, né? E aí no nosso primeiro contato, na nossa primeira oficina, eu fiquei muito surpreso quando você menciona que o Hijikata, principalmente a cabeça principal por trás do Butô, né? Ele vem se inspirar em muitos momentos no Ocidente, né? Nas vanguardas europeias, na filosofia francesa, no Artaud. Então isso já me chamou muita atenção. E aí quando você expande a definição do Butô de uma dança para um projeto político-artístico, aí a coisa realmente assume um caráter que é muito difícil apreender, né, do ponto de vista conceitual, demandando aí uma experiência de corpo, toda uma vivência que acho que é um pouco da proposta do teu trabalho, né? O que você tem a dizer sobre isso, sobre essa expectativa que é frustrada, né, na maioria das vezes. As pessoas pensam que se trata só de uma dança, mas é algo muito maior. Né? Eu não posso tirar o bônus que esse ônus absurdo tem, que é causado de certa maneira pelo mercado da arte, que é, se não houvesse a possibilidade dessas pessoas acessarem por alguma via que não fosse o Hijikata, isso estaria ainda hermético
e não conseguiríamos ter esta conversa. Os caminhos, por mais tortuosos que sejam, eles criam pontes para que as pessoas que percebem a inquietação que de fato está por ali chegam num trabalho como o meu, chegam num trabalho como o de Christine Greiner, chegam no trabalho de Kunichiun. Por mais palatável que o Kazuo tenha sido para o Ocidente, porque o mercado de arte ocidental exigia isso para que ele fosse vendável, se não fosse ele ter feito isso, nós não teríamos uma ponte hoje para eu levantar toda essa inquietação do Tatsumi Hidikata. O que não dá mais é para que a gente ainda continue acreditando que essa replicação de efeitos, sem compreensão das causas, essa replicação estética do Butô não seja criticada. Não é um problema nós chegarmos por isso. As manifestações artísticas, elas possuem características políticas, poéticas, éticas e estéticas e visuais. O Butô que eles faziam naquele momento é atraente também nesse campo visual. Mas o que eles queriam com isso? Mas esse é o mal do nosso tempo também. Esse lugar, nós estamos diante de uma mídia tecnológica onde a gente vê diariamente as pessoas replicando e replicando os efeitos, replicando e replicando as formas, sem querer saber do conteúdo. Então, tem um bônus que a ponte se faz. Mas a partir do momento que ela se faz, eu estarei diante do primeiro portal falando, parem agora. Serei um fiel soldado desse trabalho no Brasil e por onde mais me quiserem. Então, isso que você está trazendo, de que o propósito inicial do Butô, de alguma forma, começou a ser traído, vamos dizer assim, né, nessa transposição ao Ocidente, enfim, no contato que a gente vai tomando com ele, que muitas vezes se dá só desse ponto de vista estético, né? A gente reconhece, às vezes, a dança Butô por alguns signos, vamos dizer assim, né? Então, o corpo desnudado, o corpo pintado de branco, os movimentos muito sutis e que remetem a uma coisa um pouco claudicante, meio caquética, né? Então, para além dessa estética, como é que você explica assim que um projeto artístico-político se transformou hoje, se apresenta hoje praticamente só desse ponto de vista estético? Como é que foi ocorrendo esse processo? Na verdade é porque o processo não acontece. O Tatsumi Hidikata ele propõe uma revolução epistemológica para a dança. E nós temos uma classe artística que é apaixonada por suas epistemologias, que não está disposta a largar as suas epistemologias. Nós temos uma classe, né, nós não podemos falar por todos, conheço pessoas elegantíssimas no meio desse caminho, mas se nós pararmos para pensar no modus operandi dos dançarinos, nós temos uma instrumentalização estética de matriz visual que, apesar das técnicas somáticas estarem nos libertando disso, a gente ainda tem estudiosinho de dancinha que faz coreografiazinha. O Hidikata não criou isso. Ele está revolucionando a epistemologia da dança. A epistemologia da dança dele está alicerçada no que a gente poderia entender como uma matriz poética. E aí eu sempre brinco com essa palavra colocando o P e o O entre os parênteses, porque nessa poética carrega uma ética, carrega um posicionamento diante a vida, o corpo, os mortos, a existência, o combate contra todas as máquinas que querem nos desistir. Só que a partir do momento em que ele sempre foi fiel à carne e sempre conseguiu, sempre defendeu e chamou aquilo de dança, por mais que o trabalho vá para além daquilo que a gente entende enquanto dança, sabe, essa dança dele ultrapassa a própria manifestação artística dança, a própria linguagem e vai criando muitas outras coisas. Ele está dançando na escrita dele, ele está dançando na literatura, ele está dançando na mesa do bar, ele está dançando. E ele está introjetando toda essa força desses traços que ele percebe da carne em tudo. E esse movimento, para mim, é dança também. Só que a questão é, você precisa estar disposto a se desapaixonar das suas epistemologias. No caso da arte, e no caso do mercado da arte, também fica difícil você propor isso, porque você também pode morrer. Eles não viviam do trabalho deles, tanto Kazuo quanto o Ijika. Então, tem esse ponto de
precisar levantar para os dançarinos um lugar mais inquietante, que eu não vejo. E muito menos, infelizmente, muito menos no público, que como que você sobe, vai assistir um espetáculo e o espetáculo é o suficiente? Não é na questão do butô. Te atravessa outras percepções, outras sensações que te desassossegam. Mas, para mim, o grande serviço que criou isso não é o espetáculo artístico do Tatsumi Hidikata do Kazuo, mas é o quanto o Kazuo estava na sala de aula falando sobre isso. Como ele apresenta a cosmovisão dele, não é no palco, na minha opinião. É na sala de aula. É o Hidikata na mesa do bar, no estúdio. É o Hidikata conversando com o Kunichi Uno. Não é à toa que o Kunichi Uno, que é que conhece ele nos últimos anos da vida dele, que tem todas essas conversas assim, no estúdio, no bar, parece que está mais próximo do Hidikata do que os próprios dançarinos. Conversas que, segundo o livro dele, esse aqui que você mostrou, né? Emendavam uma noite na outra, né? Às vezes era um dia seguido de pura conversa, né? Puta intimidade, né? A dança do Hidikata está para além da dança. E não é tirar da dança. É muito importante isso. É um saber que só se faz e ultrapassa a dança porque é dança. Porque também dá uma sensação de que tudo que se transforma e se aprimora, quando a gente está falando de algo que surgiu na dança, a filosofia vai lá e arranca da gente. Vem outro... O teatro vai lá e arranca da gente. Não. É dança. Mas a gente tem que ampliar o que a gente está chamando de dança. Ainda mais nesse momento. Então, e aí eu queria te perguntar o seguinte, duas perguntas em uma só, né? Se o Butô, que já quebra a expectativa de muita gente que, quem sabe, tem entrado na live, pensar assim, nossa, eu vou aprender só sobre uma dança, né? Se o Butô não é só uma dança, mas ele está no campo da epistemologia, e acho que para esclarecer as pessoas que estão acompanhando a gente, né? De uma maneira muito simples, acho que a gente pode colocar a epistemologia como um estudo das formas de conhecer, né? Um estudo das formas possíveis de se construir o conhecimento. Quem sabe essa possa ser uma definição bem clara e simples para as pessoas que estão acompanhando a gente, né? Se o Butô é uma epistemologia, uma cosmovisão, a pergunta é: que cosmovisão é essa? Que visão de vida é essa que o Butô traz? E por que, se ela é uma visão de vida, por que o Hidikata insiste em chamá-la de dança? Se a gente pensar nessa cosmovisão, a gente vai ter pontos muito similares entre o Hidikata e o Ono e pontos muito díspares. Venham para minha oficina para saber todos. Porque eu posso fazer um resumo muito sucinto sobre essa cosmovisão, porque é um mundo muito rico. Né? A estrutura poética desse entendimento de mundo, de corpo, é muito rico. Eu posso, de maneira sucinta, levantar o quanto para eles é caro esse olhar diante os processos de metamorfose, o quanto a morte está muito presente no discurso, a morte e os mortos estão muito presentes nos discursos, mas nós não estamos falando de uma morte biológica, mas de uma morte do ininterrupto fluxo de transformações que a vida e a existência precisa ter, e de como os corpos, o que eu estou chamando de corpos sociais, nos castram de viver essas transformações e de descobrir o que nós poderíamos chamar de uma verdade da carne, mas a verdade é uma palavra que é muito, muito complexa e perigosa aqui, mas a potência da carne, como nós somos despotencializados o tempo todo e como todo esse saber, ao olhar para a morte, ao olhar pelas vias negativas, no sentido de desautomatizar o corpo, não é um processo e um caminho para mais, para acrescentar mais técnicas, para acrescentar uma virtuose. É um caminho de menos, é um caminho de tirar todo esse soterramento civilizatório que a gente vive. Acho que a gente pode, de maneira sucinta, reduzir a isso e pensar um pouco em todas as metáforas, em todas as poéticas que surgem a respeito disso. Como eles estão interessados nos mortos, como eles estão interessados na lama, na terra, nas conexões
que a gente tem diretamente à Terra, ao fluxo e aos devires que estão presentes, nesse cosmos, e por aí vai. Tinha uma outra pergunta depois dessa, que era qual? A pergunta era se o Ejikata apontava para uma cosmovisão, por que ele chamava isso de dança, no final das De contas? dança. Uhum. Para mim, porque ele era fiel à carne. O teatro, ele tem um lugar de, se a gente pensar, é a arte. Primeiro, ser um artista, né? Por que que ele não foi fazer filosofia? Por que que ele foi querer fazer? Porque ele acredita que a Revolução Russa ela acontece não por causa das políticas, mas por causa do corpo do Nijinsky. Ele acredita plenamente que não foi nenhum político que fez a Revolução Russa acontecer. Ele sabe que a Revolução Russa aconteceu porque o Nijinsky se masturbou na frente de todo um auditório. E Com um depois tem a falso sagração da primavera. religioso. O Nijinsky liberta a Rússia. O Ijikata sabe disso. Ele sabe que para libertar o povo a gente precisa voltar para o que de fato nós somos, que é carne. A potência está no corpo, está na carne. Nós somos isto, essa potência que aí pensando, eu acabei de ler o livro da Sueli Ronick, Esferas da Insurreição, e ela traz muito isso no lugar de força vital, de como a nossa força vital ela é cafetinada pelo capitalismo. E o quanto o Ijikata está vendo essas potências da carne como essa energia, essa força vital, né, que ela é o tempo toda escravizada, cafetinada, vendida. E como a gente tem que ir criando um modo de ter uma vida menos cafetinada, porque não consigo, né? Estamos vendo um pouco o capitalismo agora ele foi raspado e nós já estamos em desespero, né? Então é muito mais complexo, é muito mais complexo isso. Mas por que dança? Porque é na carne, ele nunca esteve conectado às questões políticas, macropolíticas, sistemas políticos, partidos políticos, mas ele sempre foi um partidário da política da existência do corpo, de entender que isso está aqui, nesse campo de sensação que é a nossa existência, de entender que pensamento é carne, de entender que toda a nossa existência é essa carne e de como das manifestações artísticas todas, na minha opinião, a dança é que consegue isso. Sem simulação, sem querer expressar, é o que é, sabe assim, não tem um lugar, para mim não é antiteatral, é antimimético, é um lugar de presentificação das forças, é o devir. Eu vejo na dança, mas a gente poderia ver no xamanismo, por exemplo, nos ritos, por exemplo. Só que se a gente perceber de certa maneira, o que a gente vê nos ritos, o que a gente vê nos xamanismos, roubaram da gente, roubaram do dançarino, porque toda essa manutenção simbólica que é feita por esse campo não era nada mais do que dança. Não era nada mais do que fazer o corpo vibrar os símbolos. Roubar, para mim, quem isso é dança. O que faz todo esse trato de gerência antes de finalmente surgir a psicanálise foi a gente. Foi a gente. É Sem isso. dúvida. Não, e eu quero chegar ainda na psicanálise que eu acho que o Boto faz umas provocações da psicanálise muito pertinentes, né? Justamente nessa relação que eu acho que é muito cara da psicanálise, que é a relação corpo e linguagem, né? Corpo e letra, vamos dizer assim. Porque, no fundo, é disso que a gente está falando, né? Quando se trata até mesmo de uma psicoterapia ou até mesmo de uma análise, no fundo, o que a gente está falando é como que um tratamento, como que uma intervenção, como que uma ação que está sendo feita no simbólico, né, pela palavra, como que isso vibra o corpo, como que isso toca um sintoma. Né? Então, acho que a gente pode trazer esse assunto mais para frente. Mas, eu estou aqui pensando o seguinte, pelo que você está trazendo. Né? Eu ainda queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre o que é isso que você chama de uma política do corpo, né? Porque você mencionou a Revolução Russa, o Nijinsky, né? O Nijinsky é um dançarino, né, que se torna muito visível, vamos dizer assim, no começo do século
XX. Ele tem um livro maravilhoso que são os diários dele, quando ele já está totalmente esquizofrenizado, vamos dizer assim, né? Então, assim, qual que é o posicionamento do Hijikata e do Butô em relação à política, né? A essa macropolítica? Acho que a gente também pode pensar nos dias de hoje. E, no fundo, o que que é essa política da carne? Eu queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre isso. Para mim, em especial hoje, essa resposta é de hoje. São todos os processos da necessidade de descolonizar o nosso inconsciente enquanto brasileiros. O quanto tem uma necessidade de descolonizar, sabe assim, de que o inconsciente, ele é... A gente precisa mexer, sabe assim, todos esses processos históricos e culturais moldaram o nosso inconsciente. O capitalismo moldou o nosso inconsciente. A escravidão moldou o nosso inconsciente. Nós precisamos lutar. Outro ponto mais divertido de entrar nisso de uma maneira que todos entendam, ainda mais quando a gente sempre tem que ter medo dos fetiches orientalistas, das religiões orientais, dessa visão oriental, que assim, ninguém vai se iluminar, ninguém vai alcançar o nirvana enquanto o capitalismo estiver aqui. Porque o iluminado, quem vira Buda, subir e deixar toda a gente nessa sujeirada, não entendeu nada. Então é isso que para mim é o processo político. É no encontro. E quando a gente pensa numa micropolítica, é como todo esse caminho ético, estético, clínico, poético, ecológico, é político. Como essa conversa que se faz entre eu e você e as pessoas que nos ouvem, é uma possibilidade de alterar a existência do social. É política. O que eu estou defendendo desta maneira, quando eu estou dançando na rua e criando algum desassossego na existência dessa cidade, é política, porque porque não é para o meu umbigo. O artista não está querendo, não é cafona essa ideia ainda de eu quero expressar a mim mesmo. Mesmo que isso seja um caminho, mas de que o alvo é uma transformação de criação de novos mundos. E a gente está criando novos mundos não é para a gente, porque a gente não vai estar aqui. O mais interessante disso que eu estou chamando de política é a noção de que a gente está plantando hoje para os outros colherem amanhã. E todas as nossas angústias que nós passamos hoje é porque nós estamos colhendo hoje o que nos plantaram ontem. E se eu não trouxer isso para uma reflexão política, ética, cada um vai continuar no seu barquinho e não vai operar transformação. Não vai operar transformação. É isso que eu chamo como de política. Essa responsabilidade para com a existência total. Que acho que vai na contramão disso que você está chamando de uma expressão artística mais autística, mais fechada, mais egóica. Né? Acho que você está falando de um corpo que está aberto para o mundo. Né? Está aberto a transformar. Aberto à insurreição, aberto à revolta. O artista hoje, ele se transforma... Eu fico encantado de visualizar isso nas salas de aulas de alguns professores, dessa inquietação. Mas eu fico muito triste quando eu vejo uma quantidade enorme de artistas que só está preocupada com o lucro, que só está preocupada com o mercado da arte. Quando eu trago o aspecto político para o lugar artístico, é a necessidade e a importância de a gente entender que somos nós que operamos as revoluções, nós que operamos as insurreições, as revoltas, para que algo aconteça. É a gente que está operando na humanidade uma possibilidade de transformar tudo isso. E, de repente, você tem uma quantidade imensa de artistas que só está a serviço do capital. Perdeu-se o caráter inquietante. Perdeu-se, não perdeu-se. Mesmo que a gente veja as pessoas questionando as galerias, ressignificando as galerias e vendo tudo isso, olha o Instagram agora, sabe? Talvez agora esteja um pouco mais interessante porque
estamos em, sabe, esse isolamento provocou uma outra onda. Mas mesmo assim, você está conseguindo me ouvir bem? A Eu tô rede tá boa? conseguindo, eu tô conseguindo, você tá? Tá bom. É que Agora me tô. disseram que Teve a uma hora que imagem deu. parece isso. Ah, tá. Qualquer coisa me Voltou. avisem aí. Faz Thiago, sentido? eu acho que sentido. A gente busca o sentido, não o sentido, mas eu me identifico muito com isso que você está dizendo. Agora, eu queria te fazer uma pergunta que entra dentro de tudo isso que a gente está conversando, né? Uma pergunta que parece simples, mas acredito que não é. E, Paulinha, eu anotei a sua pergunta, depois eu repasso para o Thiago. Para o Butô, o que, que é o corpo? Né? Eu pergunto isso porque o corpo, quando a gente fala de corpo, né? Todos nós, no imaginário comum, imagina esse contorno de carne, biológico, mas quando a gente vai para a medicina, ou para a psicanálise, ou para as artes, essa definição se ramifica em muitas formas. Né? Para o Butô, o que, que é o corpo? E eu vou somar mais uma pergunta a essa. Faz sentido para o Butô uma distinção entre corpo e mente? Não, não. Até a gente poderia pensar numa distinção de corpo e carne, tá? A carne, ela carrega um campo de significância um pouco mais livre, porque os corpos, por exemplo, os corpos sociais também são corpos. As palavras são corpos. É, todas as construções são corpos, né? E aí a gente pode pensar, inclusive, nesse corpo que a gente constitui, mas a gente pode pensar, aqui eu até não é um eu acho que a partir do momento que a gente vai falando, o corpo fica muito claro que quando a gente está falando de corpo conectado à carne, quando a gente está falando desses outros corpos, mas só para a gente já pôr esse ponto. O entendimento dessa carne para o Kazuono é que a carne ela é o acúmulo de todas as experiências que já existiram no universo. Nós somos a camada mais superficial e, ao mesmo tempo, mais atualizada de tudo que já existiu. Porque essa questão, essa imanência, né, esses átomos, eles estão no universo desde que o universo existe, né? Dentro daquela ideia de que nós estávamos, tudo isso já foi comprimido numa bola de tênis, e na hora que explode, tudo explode, né? Tudo já estava aqui. Então, e tudo que já existiu está no nosso corpo. Todos os animais, todos os vegetais, todos os minerais, todos os corpos celestes, todos os corpos, todo, tudo isto é o corpo para ele. E a dança para o Kazuano seria esse ato de celebrar o fato de sermos tudo isso. Da mesma maneira que todo um passado ancestral existe nessa carne, todo um futuro por vir também está. Pro Ijikata, o corpo, ele é o acúmulo de inúmeras feridas, fendas, abismos. O corpo se faz numa ferida. O corpo é um lugar que nunca se faz fechado. Ele é cavernas, ele é abismos, ele é algo sempre poroso e sempre aberto, por onde as sensações e as percepções ora se acumulam, ora transbordam, ora só atravessam. O corpo é esse mundo que o invade e que ele surge, né? Ele acontece, e aí ele é atravessado, é algo que é atravessado o tempo todo por todas as sensações. E a dança seria esse lugar de auscultar, a medir esses caos desmedidos, medir esses fluxos que nos atravessam o tempo todo. Acho, inclusive, que é um momento muito interessante da gente, como a gente está imobilizado, talvez seja muito interessante para a gente medir quais são os fluxos que estão nos dançando o tempo todo e como eles estão nos desistindo, né? E quais são as possibilidades da gente, enfim, se libertar deles, já que parece que estamos conseguindo escutar muito e perceber muito como esses fluxos nos afetam, não só de maneira deliciosa, quando a gente pensa no cosmos, mas de como nós somos afetados por coisas terríveis, que são toda essa estrutura civilizatória que a gente vive, né? Esses são... É, é isso.
E eu queria, assim, somar a isso que você está falando, justamente a esse momento de imobilidade, né? Então, assim, desse cotidiano que para o corpo está totalmente restrito, está delicado, né? Está minucioso. Então, a nossa rotina está de poucos movimentos. Como é que você entende, né, o corpo nessa situação que a gente está passando hoje? Porque a gente passou abruptamente de uma rotina extremamente caótica, onde a gente cruzava longas distâncias, né, onde a gente não era convidado a, de alguma forma, sentir o próprio corpo, a ter uma rotina de corpo, vamos dizer assim. E hoje a gente é colocado nessa situação em que o corpo está em primeiro plano, né? Como é que você entende assim essa ideia de corpo? O que ela tem a dizer sobre esse momento para ti? Eu não vou ser hipócrita, então eu vou falar primeiro como eu de fato estou vivenciando isso e de qual a Uhum. possibilidade o Ijikata abre para isso e que eu só vi a partir do seu convite e revendo todo o material. Para mim está muito Sim. difícil, porque eu também sou apaixonado por uma ideia de dança que precisa de espaço. E eu não tenho num apartamento de 49 metros quadrados. Tem algumas questões técnicas que eu estava começando a explorar agora e que eu fui desistindo. Eu sou uma pessoa que estava me preparando para um trabalho artístico que exigia um trabalho físico muito esforçoso. Então eu malho 5 vezes por semana. Eu não estou malhando, eu não consigo malhar dentro da minha casa. Eu preciso dos hormônios que a academia libera e esses hormônios não estão sendo liberados. Eu também tenho que aceitar que eu sou química, sabe? Assim, que eu preciso da Sim. porra do hormônio para conseguir ficar Aham. vivo. É, então tá muito desassociado. Mesmo que eu me convide a me desapaixonar das epistemes, eu acabo, de certa maneira, eu sou um ator que entrou para o mundo da dança e que está vivenciando coisas novas da dança todos os dias e de que eu fui desistido de conhecer esta dança. Só que ao fazer isso e olhar o Ijikata, na verdade, isso aconteceu em nível de inconsciência e agora eu consigo visualizar. Assim que eu fui imobilizado, eu sinto, a minha sensação física é de uma imobilidade. O núcleo tentou continuar dançando pelas mídias online e eu não consegui lidar com isso. Porque mesmo que seja de uma maneira, eu sinto que tem um lugar de quando a gente defende muito a carne, muito a terra, que a gente pode ficar até reacionário em um certo sentido, que é muito interessante por um lado, mas é muito perigoso no outro. Porque eu tenho medo de daqui a pouco eu ser a pessoa que vai agenciar orgias ilegais, porque vai ser crime o corpo existir com, sabe assim? E de que as Todos outras gerações vão falar, nossa, clandestinos, que né? homem. Eu sinto, sabe assim? Eu sinto que talvez eu vou ser essa pessoa porque eu acredito muito na carne, mas esse momento também me convida para um outro lugar, que é a partir do momento que eu fui impossibilitado de fazer aquilo que eu entendo enquanto dança, eu voltei a escrever. Uma escrita criativa, foi ao mesmo tempo a minha escrita acadêmica, né, minha pesquisa acadêmica, ela foi suspensa e imediatamente a minha escrita acadêmica ela parou, a minha dança parou e sem eu perceber minha escrita criativa voltou depois de anos e ela voltou com uma força muito assustadora até, muito bonita, mas muito assustadora. E revendo o livro do Hidikata e como para ele escrita e dança é a mesma coisa, porque as palavras estão. A palavra é corpo, tudo o que ele coloca nas palavras, na verdade, é o que ele capta dos traços e sensações do corpo e introjeta nas palavras. Eu não parei, no fundo, eu não parei de dançar em momento algum. A questão é como eu estou incomodado de ter que viver a angústia do deslocamento e entender que eu não vou dançar com a minha linda perna esticada no grau que eu gosto, mas de que eu estou dançando aqui na escrita hoje. E de que ele estaria muito feliz com isso. Tatsumi Hidikata estaria muito interessado nisso. De que ele não estaria vendo como um problema esses corpos não estarem se encontrando agora. Ele estaria vendo como a possibilidade de, enfim, falarmos
das reais potências da dança. De que enquanto eu estiver, e todos nós estivermos apaixonados só sobre um espectro da dança, nós não veremos como ela está por todos os lados. Inclusive, talvez perceber o quanto é ela que vai operar a revolução política. Porque enquanto eu estiver apaixonado em dançar para vocês com este lindo corpo, talvez eu não entenda que o que eu preciso fazer é ir matar o presidente com esse lindo corpo. Eu preciso, de fato, assassiná-lo. De que eu preciso, de fato, gerar uma dança terrível. Não, e lembrando sempre, né, que quando você está falando de dança, e corrija se eu estiver falando alguma besteira, né, você está falando de uma relação do corpo, uma relação específica do corpo com o mundo. Né? Você não está falando de uma apresentação, você não está falando de uma cênica, né? Você está falando de uma forma de usar esse corpo no mundo. Né? Uma forma Sim, diferente. Né? Uma forma que sim. combate essas organizações, do capital, da cultura. Faz sentido. Faz total sentido. É importante a gente falar disso. Também está na criação artística, também está no espetáculo, também está. Mas a gente, sabe assim, a gente consegue pôr em uma mão a quantidade de trabalhos artísticos que realmente nos mobilizou. Sabe assim, a gente está muito acostumado com a quantidade de lixo cósmico que é produzida na arte. Não tem como negar isso. Tem trabalhos permeia o lugar artístico também. Mas não é à toa que o Núcleo Experimental de Butô, mesmo junto com as criações, o que carrega mais é a quantidade de oficinas que eu dou no Brasil inteiro. Sabe assim, o quanto para mim esse lugar de... E o quanto eu preciso levantar que a gente está chamando de dança, porque é a palavra mais bonita que existe para existir enquanto carne no mundo. É isso. E de que isso é a qualidade da existência que você carrega na sua casa, no seu trabalho, em tudo. Em tudo. Permeia o fazer artístico. Eu gosto do fazer artístico. Mas o quanto a gente tem que ter esse lugar provocativo, porque isso não, muito do que a gente vê no lugar artístico precisa ser chicoteado agora. Porque não tem, parece que tem quase tudo menos na arte, às vezes, para mim. Isso que você está falando. Ido, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem algum horário para terminar esse papo? Não. Olha, Estou em isolamento. eu tinha duas pacientes me chamaram meio que de emergência a partir das 6. Eu estava programando o Ok, nosso papo uns 50 minutos, mas eu acho que a live vai ser encerrada já já pelo Instagram. Mas o papo ok. tá tão bom que acho que dá para a gente recomeçar e ir até às 6, que é quando eu atendo de novo. Pode ser? Pode ser. Tudo bem. É porque tá muito legal. Então, assim, nisso que você está falando, eu separei um trecho desse livro que você mencionou no começo do nosso papo, que é do Kunichi Uno, que é um filósofo, né? O nome do livro é Ejikata Tatsumi, Pensar um Corpo Esgotado. E bem no começo do livro, ele vai frisar alguns aspectos da dança Butô e frisa a questão da fragilidade, né? A questão da dança Butô como algo que valoriza a errância, a fragilidade e tal. E aí eu achei lindo um trecho que o Ijikata menciona num texto o seguinte, eu vou ler esse trecho que o Ijikata escreveu, né? Há um documento relatando que na França, no ano de 1623, o Duque de Mamo compôs um balé da artrite, ao transformar seu mal de reumatismo em coreografia. Eu fiquei pensando, eu queria ouvir você falar sobre isso. O que é essa dança da errância, né? Porque muitas vezes a gente pensa na dança como algo que está vinculado à beleza, algo que está vinculado à harmonia. E aí vem o Butô e fala da errância, né? Fala da morte, fala da doença, como você vem trazendo, né? Falar de algo que vai muito para além dessa dança que a gente está pensando. E, e é inegável o fato de eu ter pensado nisso que você falou, né? Dançar não é só dançar como uma coreografia, não é só dançar
com o corpo, mas quando a gente escreve, quando a gente pinta, a gente pode estar fazendo algum tipo de dança também. E eu pensei muito na minha prática clínica, nesse trecho, porque uma amiga, inclusive, veio ontem para mim perguntar assim, Bruno, me dê alguma sugestão de psicoterapia, né? Me fala um pouco como que elas são diferentes entre si, qual que eu escolho, são tantas para escolher, né? E eu falei assim, olha, do ponto de vista do que eu trabalho com a psicanálise, diferente de muitas abordagens e de formas de ver cuidado, a gente não vai priorizar, digamos assim, a supressão do que a gente chama de sintoma, né? A gente não está tão interessado assim em fazer com que você pare de sentir isso que te trouxe aqui, vamos dizer, né? É claro que a gente não está sendo sádico, né, a ponto de deixar a pessoa imóvel, paralisada na mesma condição que ela chegou, não se trata nada disso, mas a questão é que, quem sabe seja mais importante, num processo de uma análise, criar uma outra forma de parceria com esse sintoma, né? Tratar este sintoma não como algo que está fora de você, como um patógeno, né? Como algo que te acometeu, mas como algo que tem as raízes na tua história, em você, no teu corpo, né? Então, fazer desse sintoma um parceiro melhor. Dançar, quem sabe, com esse sintoma, né? Pensei nisso. Assim, quando a gente olha Butô, a gente ouve muito falar sobre morte, sobre errância, sobre esse corpo que parece meio desconjuntado. Por que isso? Isso tem a ver com o nosso entendimento de morte, que é muito ocidental. A morte para eles, ela não é um oposto de vida. A morte para eles é um oposto de nascimento. E vida seria o conjunto de tudo. E o que nós estamos passando seria um fluxo ininterrupto entre nascimentos e mortes, nascimentos e mortes. Então, a partir do momento que a gente lida, né, e não, me corrija se eu estiver errado, mas eu percebo que talvez um lugar de pulsão de vida e um lugar de pulsão de morte também seja um lugar de fluxos, de conexões. Isso faz sentido? Do ponto de vista mais lacaniano, né, a gente toma mais como só a pulsão de morte, né? Não existe muito uma ambivalência entre os e o. Mas isso Ok. já é um Uma outra live, né? pouco. Eu não vi. O que é importante é visualizar, é ressignificar esse lugar da morte na dança, né, do nosso entendimento de morte. Ressignificar o lugar dos mortos na dança, pensando que os mortos são os nossos professores. Os mortos aqui, eles precisam se relacionar conosco de uma maneira antropofágica. Nós comemos os mortos e nos transformamos no que nós quisermos. Porque se os mortos ditarem as leis da vida, a gente perde, a gente não nasce em momento algum. A gente não nasce em momento algum. A gente só replica exatamente o que eles queriam que fosse a vida. A doença. Eu acho que o que é interessante do lugar da doença para o Hijikata são os processos de minoração do corpo, que é o que a gente poderia também entender como uma micropolítica. Esse corpo não precisa ser mais. O que o Kunichi comenta é que é diferente. Por que, apesar do Antonio Artaud ter descoberto o corpo sem órgãos, por que o Hijikata acessa o corpo sem órgãos e o Artaud não? Porque para o Artaud ainda tinha o corpo como inimigo. E o Hijikata entende que o corpo sem órgãos não está em um grande eu, em um grande ser. Está no pequeno, está nas mulheres, está nas crianças, está nos velhos, estão nos doentes. Esses corpos vivem processos de minoração do corpo o tempo inteiro, processos de transformação. Quando você está com dor, é minuto a minuto que você existe. Quando você precisa sobreviver a uma febre, é minuto a minuto que a sua transformação opera. Então, quando você está diante de um sintoma, você está minuto a minuto existindo ali. Então, não é à toa esse lugar, né, que você levanta isso do balé da artrite, o Hijikata vai dançar a varíola, ele presentifica no corpo, não é uma pessoa com varíola, quanto uma das coreografias dele é a varíola. O livro dele chama A Bailarina Doente,
E no último discurso dele, ele fala a respeito de que o sonho dele seria ver uma gripe contaminar a humanidade toda. Porque quando uma gripe contaminar a humanidade toda, talvez um sentimento de conexão una a todos. Porque todos estarão espirrando ao mesmo tempo. Como se fôssemos vagões e, enfim, colocássemos essa comitiva para andar no mesmo sentido. Como a doença conecta para ele. Como contágio é uma maneira de conexão. Como ele já via isso no lugar do erotismo no Bataille, como ele vê isso nas questões sexuais, como ele vê isso na doença. A doença conecta. A doença é contágio. Nós somos contaminados por palavras. É isso que a dança dele faz. Nós somos contaminados por símbolos, nós somos contaminados por cores, nós somos contaminados por memes. O que é a psicanálise, se não, na minha opinião, um processo de intoxicação por meio das palavras, né? De uma intoxicação semiótica por meio das palavras. Como uma ayahuasca que você enfia ali para ver o ser sair renovado. É pelo meio da contaminação, da toxologia que essas coisas acontecem. A questão é que existem venenos que nos matam mesmo. Existem vícios perigosíssimos. E há uma maneira de você se embriagar com esse copo d'água, com a minha dança, com operar novos mundos. Mas é contaminação, é contágio. Então, esse lugar da doença é uma sabedoria de corpo que esse homem tem que não é à toa que eu escolhi estudar isso. Fantástico. E isso que você está dizendo, eu não sei quem é o autor dessa frase, mas é uma frase bem famosa, né? Que diz assim: saúde é quando nos esquecemos do corpo, né? E de fato, a doença, ela cria essa conexão. Você se aterra, né? Você se faz presente na dor, no sintoma, no sofrimento, né? E isso que você falou da psicanálise como uma intoxicação pelas palavras, mais uma vez, né? Tem muitas formas de se trabalhar com psicanálise, existem muitas psicanálises, né? Mas particularmente aqui eu trabalho, que está mais inspirado no Lacan, é muito interessante, e eu queria te ouvir falar um pouco disso também, porque o Lacan começa, ele traz para a psicanálise toda uma valorização da linguística, né? De como que, no fundo, a gente tá lidando com um fenômeno de linguagem, né? Numa análise. Mas, ao mesmo Sim. tempo, com o decorrer de uma análise, é como se a gente visasse, no fundo, reduzir um pouco as palavras, né? Então, assim, é importante colocar algo do sofrimento, é importante colocar algo da dor em palavras. Isso, de alguma forma, tem uma função organizadora, aplaca algo da ansiedade. Mas, num segundo momento, num momento para além disso, é preciso, de alguma forma, aprender a se lidar com o limite que as palavras têm de dar conta da realidade, né? É preciso lidar com a ideia de que as palavras não vão dar conta de tudo que você sente, né? E como lidar com isso? Como lidar com essa incapacidade de saber tudo sobre si e sobre a vida, né? Eu deixo isso em aberto. O Instagram está dando o alerta que vai fechar. Reabrimos logo em seguida, tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Beijão. Vou voltar. Beijo. Tá bom.